Nós temos aqui no estúdio os jornalistas Arnaldo Neto, Aloísio Abreu Barbosa e o delegado Pedro Emílio Braga, da 146ª Delegacia em Guarulhos. Esse assunto que a gente terminou conversando, aqui no intervalo, o doutor Pedro estava falando um pouco sobre as coisas que envolvem tudo isso, né, doutor Pedro? Sim, prosseguindo no assunto, como a gente conversava aqui no intervalo, né, eu acho que a gente precisa analisar também o cenário de forma macro. Nós somos um país de terceiro mundo, acima de tudo, né? A realidade que nós observamos em Campos, inclusive, ela é observada em diversas cidades desse porte pelo país. Então nós precisamos nos entender como um país de terceiro mundo e ter políticas públicas de segurança próprias de um país de terceiro mundo, né? A gente precisa combater em duas frentes, uma frente de curto prazo e uma frente de longo prazo. A frente de longo prazo ela só vai, né, obter sucesso onde nós enxergarmos efetivas políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento, né, de assistência social, bem como outras. E a curto prazo é justamente o que as forças de segurança vêm fazendo, que é o enfrentamento direto, a captura e retirada dessas pessoas da sociedade. Me parece um bom combo, né, de atuação. Precisamos analisar ainda como essas organizações criminosas que subvertem o Estado são financiadas. De onde vem o dinheiro delas? Porque as drogas são apreendidas toneladas semanalmente. As armas são apreendidas aos milhares semanalmente no país. Só que essas drogas elas continuam chegando, continuam sendo adquiridas, continuam sendo compradas para revenda. Essas armas continuam sendo adquiridas para que sejam empregadas contra os agentes do Estado, né? Então a gente sabe que isso decorre necessariamente da atual sistemática de controle de drogas, que precisa ser revista, na minha forma de ver, né, dentro do que a gente vem observando já em outros países. E, enfim, combater o crime de forma inteligente, não apenas ficar esmurrando facas indefinidamente ao longo do tempo. Delegado, você falou sobre essas questões sociais, né? Inclusive sobre políticas públicas na área da educação, que é extremamente importante. Mas tem uma questão anterior que muitos especialistas falam com relação a Guarulhos, que é com relação à criação dos conjuntos habitacionais, seja o conjunto de Santa Rosa e outros conjuntos ali do entorno Eldorado, outros conjuntos que foram nascendo principalmente na administração passada, foi quando houve o crescimento desses conjuntos habitacionais. E existe algumas pessoas, melhor dizendo, analisam que o crescimento da violência naquela região se deu a partir desses conjuntos habitacionais, quando não houve um estudo para que colocassem pessoas que pertencessem a determinadas áreas e que ali criou-se um atrito entre facções criminosas, colocando pessoas de áreas de uma facção e de outra facção no mesmo espaço, no mesmo conjunto habitacional. Você acredita que realmente tem procedência essa premissa? Bom, confesso a você que não sou muito fã dessa premissa, porque isso se comenta muito na cidade, eu já ouvi algumas outras vezes, né? Mas se observarmos, dentro desses conjuntos habitacionais, a facção que ali domina é uma só. Nós, acho que salvo o caso do Santa Rosa, nós não temos rivalidades internas dentro desses conjuntos habitacionais, né? Esses conjuntos habitacionais, na realidade, ou melhor, o tráfico de drogas, o narcotráfico organizado ali estabelecido é rival de uma outra organização que pode, inclusive, estar estabelecida num bairro, como também existe, né, no Parque Lebré, como existe também no Presidente Vargas, além de outros bairros onde não há por característica essa organização criminosa estar estabelecida no conjunto habitacional. Mas é claro, né, que poderíamos conversar sobre de que forma isso foi feito, né? Imagino que tenha se buscado a efetivação do direito à habitação, né, o direito à moradia dos cidadãos, sobretudo a população mais carente. Mas precisamos analisar de que forma isso foi feito, né? O que foi disponibilizado a essa população no entorno? De que forma que foi analisado o aumento daquele contingente populacional naquela área?
né? Então, certamente é uma questão que se estenderia, mas quanto a essa questão, né, a gente observa na prática que o criminoso ele não tem exatamente muito apego a determinada facção criminosa, né? Inclusive, se um líder chega ali e diz para a facção criminosa dele, olha, nós éramos facção X, agora nós somos facção Y. Todos aderem absolutamente. Por quê? Pelo medo de ser mortos, caso venha a contestar essa determinada decisão. Então, eles são apegados ao grupo, eles são apegados àquela determinada realidade, que na minha forma de ver tem um fundo até psicológico, né, da forma como essas famílias se edificam de forma totalmente desordenada, com pais ainda adolescentes, né? Enfim, é uma questão que teria diversos elementos para a gente trabalhar. Ô Pedro, agora, como a gente falou no início do programa, a gente está numa fase de baixa dos homicídios, né? Mas antes dessas prisões, essas 5 prisões que a gente falou também, de Nolita e dos 4 ali mais ligados a ele, na hierarquia do tráfico, estavam mais próximos a ele. A gente ano passado, chegou a ter quase um homicídio a cada 2 dias. Teve uma fase que estava muito. E eu me lembro que, assim, particularmente, a questão de apreensão pessoal, né? Uma cena que me marcou muito foi um desses homicídios. E eu fui ver as fotos que eu tenho que ver para editar. Crianças brincando ao lado de um corpo crivado de bala, como se fosse parte do cotidiano deles. Aquilo me deixou muito... Assim, pessoalmente, me deixou muito mal aquilo. E eu fiz um ponto final um pouco mais forte, porque eu não sentia da sociedade... E a Folha é um jornal de classe... É o leitor da Folha, né? É um leitor de classe média alta, A, B e C+, né? No extrato social... Eu não sentia a revolta com aquilo, porque aquilo estava ali do outro lado do rio. É aquela coisa que Campos é secular, do outro lado do rio. E eu fiz o ponto final, a coluna de opinião do jornal, e perguntei, e se isso fosse na Pilinca? Quer dizer, não te parece, quer dizer, nós todos aqui somos pessoas de classe média, não te parece que falta a sensibilidade do lado de cá com o que acontece do lado de lá do Rio Paraíba? Bom, essa é uma sistemática que a gente observa também no país inteiro. É uma característica, pelo menos do nosso país, também de outras sociedades, acredito, mas posso dizer no Brasil. É aquela velha realidade centro-periferia, né? As coisas que acontecem no centro acabam tomando uma proporção maior, repercutem mais, e eu acredito que isso também é resultado do maior nível educacional que você encontra no centro. As pessoas são mais esclarecidas, as pessoas, né, têm formação intelectual em média, né, falando aqui, não estou assim, me referindo a ninguém específico, né, nós estamos falando aqui de um contingente populacional analisado de forma média, né? Então temos no lado central muito mais formadores de opinião, as questões repercutem mais, então acredito que sim, né? Nós precisamos abrir os olhos à realidade que hoje está posta em Guarulhos, porque a realidade que lá está estabelecida reverbera também nos índices de criminalidade no centro, né? Então a população tem sim, se não abre os olhos, né, em função de encontrar lá o seu semelhante que sofre com essa realidade que está posta, né, que abra os olhos, porque sem dúvida a violência de lá certamente será a violência daqui amanhã. E a gente tem diversos outros casos aí, como por exemplo no Rio de Janeiro, onde a Zona Sul, que durante muito tempo não se preocupou com o que acontecia no subúrbio, hoje está alastrada pela violência. Mas no Rio, quer dizer, tem uma configuração diferente. O Campos é meio tipo São Paulo, tá um pouco afastado fisicamente. O Rio tem, quer dizer, eles estão juntos. Você tem Copacabana e Pavão, Copacabana e Ipanema e Pavãozinho, né? Então ele está muito próximo. Mas a gente tem que lembrar que Campos, ano passado, teve blindados ali em Guarulhos. Acho que foram 3 ou 4 blindados. 3 blindados. Um do Exército e 2 da... Isso. Quer dizer, é uma situação que eu tô com 46 anos, eu nunca imaginei até, sei lá, até ver aquilo, que aquilo pudesse acontecer em Campos. Quer dizer, 3 carros blindados para conseguir conter a criminalidade de Guarulhos.
não é um dado fácil, né? Como eu disse anteriormente, a gente vem... às vezes a sensação que se tem é que nós estamos perdendo essa batalha, porque a gente sente que as coisas vêm recrudescendo cada vez mais, e isso demanda sim uma atuação, o debate sobretudo acerca das causas onde tudo isso acontece, e que efetivamente busque-se dar efeito com o que foi constatado, né, com o que se concluiu a partir daquele debate. Senão, o que nos restará cada vez mais será esse tipo de realidade, até que tenhamos blindados desfilando pela Pilinca, né, a formação de novas comunidades no seio social, enfim. O que a Luiz falou agora me lembrou uma música que foi feita há uns 30 anos atrás, que tem uma frase que só a frase: no dia que o morro descer e não for carnaval. Um caso a pensar, um samba até do Wilson das Neves, aquele baterista. No dia que o morro descer e não for carnaval, não tem nem reação, não tem nem como reagir. Como você falava mais cedo, o arsenal deles, da onde vem o dinheiro, que as armas são apreendidas, daqui a pouquinho, 2 dias depois, já estão todas repostas. Exatamente. Nós precisamos trabalhar com estratégia, inteligência, sob pena de nunca encontrar resultados. Delegado, e ficar eternamente enxugando gelo. O Aloysio citou essa operação em Guarulhos, e a gente, na imprensa, eu acho que a sociedade de forma geral, parece ter sido a única ação efetiva da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, aqui em Campos. Você, como delegado, na época você estava no 134, depois você foi para Guarulhos. Você acompanhou essa questão da intervenção federal na área de segurança pública efetivamente para Campos. Será que esses dados de hoje, que a gente traz aí uma redução de violência, também não é fruto de um trabalho que começou lá atrás? Bom, a gente... verdade seja dita, em janeiro desse ano ainda encontrávamos o mesmo estado, né, de coisas que foram vistos ao longo do ano de 18, né? E o que mudou a partir de janeiro certamente foram novas estratégias da Polícia Civil e novas estratégias da Polícia Militar. Apesar disso, eu reputo que a intervenção foi muito valiosa do ponto de vista do reaparelhamento das forças de segurança, né? É claro que as coisas não acontecem da noite para o dia quando nós falamos em pessoas jurídicas de direito público, né? A gente precisa licitar para comprar e etc e tal. Foi aportado um recurso significativo que agora cada vez mais vem se traduzindo em estrutura. Nós estaremos recebendo algumas viaturas novas, acredito que no próximo mês. O armamento todo das forças de segurança será trocado, né? Todas as viaturas da PM, inclusive, já estão em funcionamento. Enfim, uma série de medidas de ordem estrutural que foram muito bem-vindas. Quanto à questão de termos apenas uma ação, né, com a participação do aparato da intervenção federal no ano passado, a gente sabe que a situação no Rio era muito mais drástica do que aqui, né? E obviamente não tem como se atender a um planejamento estratégico em todo o estado e ao mesmo tempo. Então, entendo até certo ponto, né, que o foco principal tenha sido o Rio de Janeiro. Lá tivemos resultados em termos de redução da criminalidade, mas, sobretudo, o grande legado, eu acho que é o legado estrutural, né, que ainda com o fim da intervenção vai se traduzir em melhores resultados para o futuro, né, já que isso está se efetivando ainda agora. Então, eu julgo assim de forma positiva, né, sobretudo o aporte de recursos. Ô Pedro, não está numa parte mais polêmica agora, mas eu acho que é necessário para o debate, queria saber a sua opinião. A guerra contra o tráfico, ela foi aberta de maneira ampla no mundo a partir da administração Ronald Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80. Cocaína da Colômbia, Pablo Escobar entrando muito forte ali, sobretudo em Miami, né? Cartel de Medellín ficava com Miami, cartel de Cali com Nova York. E tem um pronunciamento, eu me lembro, eu era garoto, mas lembro, o Reagan e a Nancy Reagan, primeira dama, uma coisa quase familiar e abrindo mesmo, declaramos guerra contra o tráfico.
estou falando anos 80, 90, 2000, são 30 anos, mais ou menos, essa política. Deu certo a guerra contra o tráfico? Porque a impressão que se passa é... talvez não. Qual a sua opinião sobre isso? A gente pode analisar de duas formas. As organizações narcotraficantes, elas chegaram ao fim? Não. Mas nós tivemos alguma evolução? Não sei. Mas nós impedimos a derrubada do Estado, sem dúvida nenhuma, porque com o poderio financeiro que elas adquirem diariamente, certamente nós não estaríamos nesse nível de organização. Mas eu acho que é onde você quer chegar, sem dúvida a política não vem sendo correta, né? Eu gosto sempre de lembrar... Como é que você vê experiências como o Uruguai, a Califórnia, então, eu vou falar sobre isso agora. Eu acho que desde que o mundo é mundo, né, quando a história escrita ela foi inventada, as pessoas já consumiam entorpecentes, né, era algo que estava ali ligado ao seu dia a dia, né, dentro das diferentes sociedades ao redor do mundo, era... Quanto mais, né, e a gente faz uma análise quase antropológica, né, que o Homo sapiens, ele tem, né, alguma inclinação a se utilizar de entorpecentes. Então, nós não mudaremos a natureza do ser humano. Não podemos ter essa pretensão e eu acho que ao se buscar, né, sobretudo esse viés de combate ao narcotráfico, impedir que as pessoas exercitem plenamente sua personalidade, vamos tratar dessa forma, a gente dá aso a que coisas muito piores venham a acontecer ao coletivo social, né? Que é o que a gente tem. Então, eu confesso a você que eu não conheço essas experiências em números, essas experiências de outros países em números, mas sou sim favorável, né, não vou dizer... quando a gente usa o termo legalização, muitas pessoas, muitos ouvintes podem interpretar que nós estamos falando da liberação total de cargas de drogas e de todo tipo de drogas. Não é isso que queremos dizer, né? Mas é que isso deveria ser regulado. Vamos tratar dessa forma, porque obviamente ninguém gosta de comprar a sua maconha na favela, né, de madrugada, e adquirir a sua maconha de pessoas que estão empunhando um fuzil, que estão empunhando uma escopeta e muitas vezes drogados, né? Todo mundo gostaria de descer, ir até a padaria da esquina, pedir um maço de maconha e voltar para casa, né? Dentre aquelas pessoas que são, aí, obviamente, adictas a esses costumes. Então, essa realidade só permanece estabelecida uma vez que nós não damos alternativa a esses usuários, né, que precisam ser tratados como pacientes, né? Eu acho que a ótica é muito mais de trabalhar do ponto de vista dos malefícios que essas drogas produzem à saúde. O uso de droga é um problema de saúde pública ou policial? Com certeza é um problema de saúde pública, né? E nós observamos nos últimos anos como que as políticas de redução do tabagismo obtiveram resultados. E assim precisam ser trabalhados. Mas nós tivemos algum resultado do ponto de vista da diminuição de usuários de drogas? Eu não saberia dizer aqui absolutamente, mas eu acredito que não. É interessante o seguinte, durante aquele famoso tempo do prohibition, da proibição nos Estados Unidos... Nunca se bebeu tanto. Nunca se bebeu tanto, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, quando caiu a proibição, quando eles permitiram, os que mais revoltaram contra a liberação da bebida foram a turma do Al Capone, porque eles ganhavam fortunas exatamente com a proibição. A máfia virou máfia a partir da lei seca, né? Lucro Luciano, Al Capone. Exatamente. Aí eu lembro o que vocês falaram também sobre se a produção aumentou, inclusive tecnologicamente falando, das drogas, e o consumo não parou ou cresceu, onde é que está em que ponto que vai se atuar? São 8h02, nós vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar e voltamos exatamente para seguir com esse assunto. Folha.